Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Esse é mais um vídeo da série Gráficos do Excel. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os gráficos de linhas e área. Se você ainda não conhecia a série, nós estamos falando aqui em cada vídeo da série sobre os principais gráficos do Excel e os cenários de utilização de cada um deles. Esse é o quarto vídeo da série. Nos três primeiros a gente falou sobre a utilização de gráficos de colunas, barras e pizza. Então, nesse quarto vídeo, o nosso foco vai ser trabalhar com gráficos do tipo linhas e área. Para que você possa ter uma contextualização um pouquinho maior aí, essa planilha foi desenvolvida com o objetivo de trabalhar essa série, né? Então, é uma planilha fictícia que apresenta uma listagem de treinamentos que foram realizados no ano de 2016. Então, a gente tem aqui uma série de informações a respeito dessa série de treinamentos, né? Nós temos aqui colunas com o nome dos treinamentos, nível, período, instrutor, início e fim, número de alunos, faturamento, cliente, enfim. Então, são uma série de informações que estão aqui disponíveis para a gente poder fazer a análise. Nessa segunda aba aqui, eu tenho as tabelas que vão ser utilizadas para que, de fato, a gente consiga criar os gráficos. Então, olhando aqui para o foco do nosso vídeo de hoje, que são os gráficos de linhas e área, esses tipos de gráfico, né, os tipos de gráfico, linhas e área, eles sempre devem ser utilizados quando a gente estiver trabalhando com informações ao longo do tempo. Então, sempre quando eu tenho uma escala de tempo e preciso demonstrar essa informação, porque eu quero comparar de um período para outro a evolução das vendas, ou a evolução de faturamento, ou de alguma informação que seja relevante para mim, sempre os gráficos que são mais indicados vão ser linhas e área. Então, se eu estiver trabalhando com uma escala de tempo em dias, ou semanas, ou meses, ou trimestres, ou ano, ou qualquer período que eu queira analisar, esses são os gráficos mais indicados. No nosso exemplo, eu tenho aqui o faturamento de uma determinada empresa por mês, né? Então, eu tenho aqui os meses e o faturamento que a minha empresa obteve em cada um dos meses, cada um dos períodos. Então, eu quero fazer essa análise. Para fazer a análise, a gente poderia então selecionar aqui os valores, clicar em inserir e escolher o gráfico de linha, que são o gráfico de linhas, que são os mais indicados, né? Eu sempre procuro trabalhar aqui, no caso do gráfico de linha, do gráfico linhas com marcadores, que acredito que seja aí um dos mais bacanas para a gente apresentar informação. Então, aqui, quando eu escolho o gráfico de linhas, eu consigo rapidamente ter uma percepção de como foi o faturamento da minha empresa ao longo do tempo, né? E consigo identificar aí uma tendência do que está acontecendo. Poderia usar outros tipos de linha? Poderia usar, por exemplo, a linha sem marcadores, que é a linha simples, né? Mas eu prefiro mais a linha com marcadores. Uma única coisa que eu não sugiro aqui, como eu já falei nos outros gráficos dessa série, é a utilização de gráficos 3D. Então, por exemplo, linha 3D seria um modelo que eu não utilizaria, tá? Uma outra opção também, se eu não quiser trabalhar com gráfico de linha, seria trabalhar com gráfico de área, né? Então, gráfico de área seria uma opção interessante aqui. Se eu selecionar o gráfico de área, eu conseguiria também ter visão, ter habilidade de analisar o faturamento da minha empresa mês a mês, de uma maneira simples, de uma maneira rápida, tá? Uma outra situação, quando a gente tiver, que a gente pode também utilizar os gráficos de linhas e áreas, é quando a gente tiver mais do que uma informação na escala, né? Então, eu tenho uma comparação do número de turmas abertas e turmas fechadas, né? Na verdade, não o número de turmas, mas o número de alunos por turma. Então, se eu estiver analisando aqui quantos alunos eu tive em treinamentos de turma aberta no mês de janeiro e quantos alunos eu tive em treinamentos de turma fechada mês a mês, né, de janeiro a dezembro, os gráficos de linhas e área também seriam interessantes, também me ajudariam. Então, se eu selecionar aqui esses dados, se eu selecionar as informações, eu posso clicar em inserir, clicar aqui em linha, e aí eu conseguiria eventualmente selecionar e visualizar o número de o número de alunos por turma aberta e fechada ao longo do tempo. Seria uma maneira interessante de visualizar as informações. Da mesma maneira, se eu quiser comparar essas informações, um gráfico de área
também me fornece o mesmo resultado. A única diferença é que aqui a gente teria que selecionar a área empilhada, porque a área empilhada permite que as informações seja feito um contraponto das informações para que eu possa visualizar e comparar o número de turmas, o número de alunos por turma aberta e turma fechada. Então, sempre quando a gente tiver um cenário como esse, posso usar gráficos de linhas ou de área para obter essa informação. Então, sempre eu tenho que condicionar a utilização desses gráficos a uma escala de tempo. Uma coisa muito comum também que eu queria trazer aqui nesse exemplo, que eu acabo vendo até com uma certa frequência, é a utilização de gráficos indevidos, né? Então, por exemplo, eu acabo vendo bastante gente que trabalha com informações não relacionadas a tempo e acaba escolhendo gráfico de linha, o que não é o mais apropriado. Então, aqui nesse cenário, por exemplo, se eu selecionar aqui a lista de instrutores, vamos imaginar que eu queira saber qual foi o número de treinamentos que cada instrutor ministrou na minha empresa. Se eu quiser saber essa informação, na medida que eu seleciono aqui os instrutores e o número de treinamentos, né, o número de classes, eu posso inserir aqui um gráfico de linha e eu vejo bastante gente usar esse tipo de cenário, trabalhar com gráfico de linha com informações não relacionadas a tempo. Então é importante que você saiba que essa é uma ação não recomendada, né? A gente acaba não recomendando usar esse tipo de gráfico para informações que não estão relacionadas a tempo. O ideal aqui seria que a gente utilizasse um gráfico de colunas, que é um tipo de gráfico que a gente já falou aí anteriormente em um dos vídeos da série, ou utilizar um gráfico de pizza, que também é um dos gráficos que a gente falou aí nessa série em outros vídeos. Então, quando eu estiver trabalhando com informações que não estiverem relacionadas a tempo, recomendação é evitar usar os gráficos de linha ou de área, né? Vamos fazer um exemplo aqui com gráfico de área, justamente porque a gente não tem uma percepção temporal, não tem uma percepção de evolução, né? E a ideia principal dos gráficos de linha e de área são demonstrar essa percepção de evolução ao longo do tempo. Então, eu sempre prefiro trabalhar com gráficos de pizza ou de coluna em situações nas quais eu não tenho informação ao longo do tempo, tá? Mas o foco aqui não era trabalhar com gráfico de coluna e nem de pizza, era falar um pouquinho mais sobre os gráficos de linhas e de área, mas valia a pena só fazer esse comentário aí, porque eu acabo visualizando muita gente, eu acabo vendo muito trabalho que muitas pessoas fazem, e aí eu acabo percebendo que é recorrente ou é frequente a utilização e a associação do gráfico de linhas com informações que talvez não sejam as mais adequadas, ok? Então, fica aí, fica a dica, a utilização de gráficos de linha e de área. É, aqui no canal eu vou deixar a descrição nesse vídeo, na verdade eu vou deixar a descrição, eu vou deixar o link para que vocês possam baixar essa planilha, se vocês quiserem utilizar aí como um exemplo para poder colocar a mão na massa. Então aqui na descrição do vídeo nós vamos ter o link para essa planilha, vocês podem fazer o download e eu convido a se inscreverem aqui no canal para acessarem novos vídeos aí que eu vou publicar, tanto sobre Excel quanto sobre Project. Em breve nós teremos alguns vídeos aí também sobre Power BI, então convido todos aí a se inscreverem no canal, caso vocês tenham gostado, para que vocês tenham acesso aí aos novos materiais que vão ser publicados, ok? Então um grande abraço e muito obrigado pela sua visita. Até a próxima.